o livro físico, o livro virtual. Sabe o que importa de tudo isso? A poesia. A poesia, ela não importa se foi escrita, como disseram, no azulejo, enquanto tomava banho. É a poesia. E a poesia, em essência, infelizmente hoje, é o raro encontro do homem com a sua própria humanidade. E aí quando o aluno ou o leitor entende que ali é um reflexo dele mesmo e ele vai se sentir maior e total, a gente consegue mostrar que literatura não é só uma prova que ele precisa estudar porque ele tem que passar de ano. E aí temos no mundo figuras como o Rodrigo Cohen, que está aqui publicando livro, escolhendo a poesia como caminho da vida. Então um pouquinho aí da minha contribuição, pensar na educação, na arte. Quando você trata com essa dignidade, com essa autonomia, a escola não prepara para a vida porque a escola já é a vida. E se a escola já é a vida, a gente precisa derrubar os muros e entender para além deles. Em literatura especificamente, eu me inspiro muito na lógica do Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade, São Paulo, comoção da minha vida, estamos aqui no coração, muito próximos da casa dele. Mário de Andrade, então, ele resolveu sair das bibliotecas, ele foi desbravar o Brasil, né? Ele foi para Minas Gerais, ele foi para Belém do Pará, conhecer o Muiraquitã para escrever o Macunaíma, né? Ele foi trazer para o cânone, bateu lá na casa do Alfonso de Guimarães, em Mariana, antiga Ribeirão do Carmo, e falou, vim ler um poema de Edgar Allan Poe para você. Porque o Alfonso de Guimarães tinha um livro, um poema que ele escrevia com o corvo sobre a pena. Edgar Allan Poe, o corvo, enfim. Então o cara foi desbravar, ele foi peneirar. Em 1924, o Mário de Andrade, junta com a Anita Malfatti, Francisco do Amaral, Oswald de Andrade, poeta franco-suíço Blaise Cendrai, pegam os carros e vão para Minas Gerais. Quando chega em Minas Gerais, cidades históricas, o que está acontecendo? Está tudo caindo aos pedaços. Toda aquela riqueza, todo aquele barroco, as igrejas, Aleijadinho, Mestre Ataíde. E vão rodando as cidades Tiradentes, Mariana, e param em Belo Horizonte. Quando eles param em Belo Horizonte, tinha um jovenzinho lá em Belo Horizonte, com apenas 22 anos, que ficou sabendo que os seus ídolos aqui de São Paulo estavam na cidade dele. Quem era esse jovenzinho? Carlinhos, né? Carlos Drummond de Andrade bate no Hotel Nacional de Belo Horizonte e fala, eu sou fã de vocês. Tira do bolso um papelzinho, entrega na mão do Oswald de Andrade, assim. Oswald de Andrade, bom, muito obrigado, guarda no bolso. 1928, 4 anos depois, sai a revista de Antropofagia com o Manifesto Antropófago. E o que tem na capa da revista de Antropofagia? O tal poeminha de 1924. E que poema é esse? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, pum, Drummond estourou. Muda para o Rio de Janeiro, publica alguma poesia e vira o maior poeta do século XX. Mas vocês perceberam que o Drummond, o nosso Drummond, só existe porque o Mário de Andrade botou o pé na estrada e foi peneirar, ele trouxe uma pepita de ouro de Minas Gerais. E depois fundou o IFAM, né? Que, graças ao IFAM, hoje nossas cidades históricas são tombadas pela Unesco. Ele tem certificado internacional para isso. Então, se isso não inspira... Eu fui pela primeira vez visitar Belém do Pará por causa do Mário. O Mário foi para lá, eu vou também. E fui lá e vi, achei os rastros do Mário. Quando eu fui para Itabira... Por que eu fui para Itabira? Porque eu queria conhecer o Drummond. E quando eu falo as coisas que eu estudei e aprendi de Drummond e Itabira para os meus alunos, não está nos livros. Os 5 irmãos antes do Drummond morreram da doença de 7 dias. Aquela doença que morria porque cortava com tesoura sem esterilização dentro de casa, cordão umbilical. E ele fala, pô, eu já nasci avesso à regra desse lugar, né? O anjo torto. Todo mundo aqui morreu, não, eu sobrevivi, não pertenço a esse lugar. E aí, tudo bem, vocês devem estar pensando, pô, mas é uma mesa de educação, o cara está falando só de literatura ou de modernismo. Esses caras inspiraram a minha maneira de pensar a educação. Quando eu pego os meus alunos e falo, nós vamos lá para Ouro Preto, não adianta eu ler o poema Igreja de São Francisco, Claro Enigma, do eixo Selo de Minas, aqui para vocês. Vamos ler na porta da Igreja de São Francisco. Você vai ver o frontispício que bastava para o Drummond não entrar. E depois que ele entra, ele vê a nave rosa e o ateu Drummond fala com Deus. Oh Deus, perdão por não vos amar. Ela fala com Deus.
Quando eu pego meus alunos e levo para Paraty, para Rio de Janeiro, para ter aula no lugar onde as coisas aconteceram. E aí, quando você vai semeando esse tipo de coisa, as coisas lindas acontecem nesse sentido. Olha que legal essa experiência de vida. Quando eu estava lançando esse livro aqui em 2015, eu fui chamado para dar uma aula sobre o ensino de literatura no Brasil, na Croácia. Porque precisava de alguém que tinha feito letras com especialização em italiano, e lá a segunda língua deles é italiano. Não achava ninguém que falava croata aqui no Brasil pudesse fazer esse intercâmbio entre Brasil e Croácia. E lá fui eu. E eu falei com os croatas da Universidade de Letras em italiano, da mesma forma que falei com meus alunos, e eles ficaram emocionados. E em 2019 aconteceu a mesma coisa nesse eixo de participação em Angola. Fui para Angola. Tem a mesma palestra em Angola, e as pessoas ficaram emocionadas, ficaram tocadas com a questão do sublime, da arte, da mimesis. Bom, croata, um angolano, meu aluno do cursinho, meu aluno do EJA e meu aluno pequeno. Tocou. Portanto, é nesse lugar da poesia que eu pego e que eu levo adiante e que eu tento fazer com que os meus alunos entendam a arte como uma forma de se entender no mundo. A Denise Praga fez um depoimento essa semana, não sei se vocês viram, rodou, virou meme, né? Assim, pô, quando você conhece Clarice Lispector, você sofre mais bonito, né? Você sofre mais gostoso. É consciência, né? Consciência de quem você é, consciência de classe, é tudo aquilo que a gente já conhece, plano político, teórico, etc. Enfim, se deixar eu fico falando aqui, me empolgo demais com esse assunto, a oportunidade de ter gente para ouvir, a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência.